ainda não chegou. Conselho tutelar, representante da Igreja Católica, representante da Igreja Evangélica Protestante. Queremos fazer uma menção toda especial aos nossos irmãos Ari, Argemiro e Davi, da TV Chico Xavier, TV Maria Chico Xavier, e enviar nesse momento as nossas vibrações de amor também para o companheiro Davi, que está com outra atividade na Campina Grande. Dizer que é uma alegria muito grande tê-los conosco, né, cobrindo pela primeira vez o Encontro Espírita do Cariri. São os caravaneiros do Evangelho que têm abraçado a missão de disseminar o Evangelho em toda parte. Gostaríamos de convidar o prefeito Ronaldo Queiroz, que vem chegando, com a mesa do nosso. Agradecer a presença dele. Gostaríamos de agradecer a nossa irmã Ana Paula, que está na música aqui desde o início, dando essa batalha, nos ajudando. Parabéns, Ana. Tem muito trabalho para você hoje de amanhã. Os jovens que vêm. Os jovens que vêm apresentar músicas aqui, muito obrigado lá do CRAS. Já a gente conversa. Bom, muito obrigado mesmo. Trabalhadores da evangelização e da mocidade, nós temos aqui representando diversas casas, os jovens de Sumé, aqui com a gente. O professor Marco, desde onde está trabalhando com a gente. Agradecer também a turma lá, importantíssima da cozinha, né? Importantíssimo. O grupo que está lá preparando com tanto carinho, né? O grupo que vem com a ornamentação, Cristiano, Márcia e outros que vêm trabalhando, dando tudo danado. Os livros que estão à disposição também, até está lembrando aqui, nós temos vários livros espíritas, tanto da codificação como livros auxiliares, quem quiser e puder adquirir, né? Produtos de UNEP também está disponível. E nós temos muito trabalho pela frente, tá bom? Então, para dar início aos trabalhos propriamente ditos, vamos chamar o nosso irmão Argemiro, da TV Chico Xavier, para fazer a prece de início aos trabalhos. Bom dia a todos. Vamos aproveitar esse momento, nos aquietarmos, vamos sentir o ambiente, vamos estar aqui presentes em corpo e espírito. Vamos esquecer do mundo lá fora. Nosso mundo agora é este ambiente de paz, de equilíbrio e de muito aprendizado. Rogamos ao Senhor Jesus, nosso Mestre, que neste momento envie seus propósitos, espíritos amigos, espíritos benfeitores, que coordenam estes trabalhos para nos ampararem, nos protegerem, nos darem um discernimento para tudo que aqui for dito, seja por nós entendido. Que saiamos daqui fortalecidos e esperançosos, vibrantes e radiantes para um mundo melhor, um mundo de paz, de caridade e de amor. Que Francisco de Assis, nosso irmão, se faça presente, vibrando em nossos corações e nos acalmando, nos dando a paz celestial. Que todos que façam uso da palavra aqui hoje estejam envolvidos pelos seus mentores, seus guias, pela espiritualidade maior, para que nos tragam informações úteis, conselhos, direcionamentos. Que tenhamos um evento de muita paz e de muito aprendizado, e obrigado por tudo, Mestre, por termos esta sombra que nos ampara, esta sombra que nos protege sob o teu manto misericordioso. Fica conosco, Senhor, nos dá a força necessária para essa caminhada árdua e difícil. Que assim seja. Convidamos a jovem Josiele Fortunato de Sumé, representante do jovem, para fazer a leitura do Evangelho.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Disse João no capítulo 14. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espírito vem de todo o mercado, marcados, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade exige a sua intuição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixando propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa a um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas exigências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, é proposta de alegria, de renovação da vida, de transformação, de evolução. Jesus, a alegria dos homens. Trabalhar a alegria, trabalhar a arte. Nós chamamos nesse momento o grupo de flauta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, aqui de Gurjão, para trazer alegria para a nossa Assembleia.
Meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer à juventude, não as crianças, né? São todos jovens lá do CRAS, que vieram a brilhantar no nosso evento aqui. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, domingo. Continua nessa tarefa. Lá nós temos muitos jovens também, lá em Recife e Olinda, desenvolvendo trabalho nessa área. É muito bom. Vamos cantar mais uma música? Agora não, final, né? Final. Nós gostaríamos de agradecer ao prefeito Ronaldo Queiroz a presença de todas as demais autoridades aqui presentes e agradecer a todo o apoio que a Prefeitura de Gurjão tem dado para que esse evento pudesse ocorrer. E também, pessoal, quem não sabe, a Prefeitura doou um terreno para a gente. Nós não temos sede própria aqui em Gurjão. A nossa casa é alugada. E a Prefeitura Ronaldo, com a equipe dele, conseguiu, junto com a Câmara dos Vereadores, doar um terreno para a gente. Eu acredito que a partir de janeiro a gente começa a construção. Se Deus permitir. Nosso muito obrigado. Agradecer também a toda a equipe da Prefeitura que deu esse apoio para a gente aqui. Muito bom esse ambiente, muito bem distribuído aqui, tá bom? Eu gostaria de pedir ao Ronaldo Queiroz que desse uma palavrinha para a gente. Nosso bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a vice-prefeita Tércia Borges, em nome dela eu cumprimento toda a mesa. Cumprimentar você, Getúlio, agradecer em nome do povo de Gurjão o trabalho relevante que você faz em Gurjão. Dar minhas boas-vindas a vocês que vêm a Gurjão para esse encontro de paz, um encontro onde nós estamos aqui buscando o amor. E eu fico feliz em ter em Gurjão um centro espírita comandado por você, Getúlio. Em seu nome eu cumprimento a todos que passa a palavra de Deus nos dias de hoje. Como estamos vendo o mundo lá fora, vocês passam ensinamento, vocês passam a misericórdia, vocês passam o aperto, o abraço, vocês atraem aquelas pessoas para vir até vocês e vocês preparando essas pessoas para o mundo lá fora. Bonito o trabalho de vocês, vocês que não conhecem, que possam vir a Gurjão, vocês ver o que ele falou. A sede é pequena, mas se Deus quiser vai ser construída uma sede maior, onde ele possa atrair mais aquelas pessoas que precisam de oração, que precisam de uma mão amiga. E como é bom fazer o bem. Para mim fazer o bem faz bem, e me sinto muito bem aqui, porque aqui eu estarei buscando junto a Jesus que possa me mostrar o melhor caminho para conduzir os destinos do meu município, para que eu possa ser um instrumento de paz, de bem a toda a comunidade de Gurjão. Porque se eu estou no cargo de prefeito, foi Deus que me conduziu junto à confiança do povo. Conversava agora aqui com Haroldo, o que é hoje que pensa o povo, como nós estamos distantes de Deus, como é difícil hoje você encontrar a pessoa fazer o bem ao próximo. Hoje é só o ter, esquece de nós, esquece de vós, e possamos juntos, Getúlio, eu sei que a caminhada é árdua, às vezes não é entendida, às vezes as pessoas buscam um milagre, que milagre só o Pai, mas você e sua equipe estão de parabéns. Continue, possamos sermos perseverantes, porque se nós hoje busquemos e conseguimos uma família, essa família possa multiplicar para as outras famílias, levando a palavra de Deus. Falando aqui com Haroldo, todos vocês sabem, a política era para ser feita por amor, política era para fazer o bem comum a todos, não que nós estamos vendo hoje. E o que é que precisa no nosso país? Educação. Então cabe a nós, que temos a condição dada por Deus,
podemos educar desde a criança, porque eu tenho dito que o filho que recebe dos pais uma boa educação, ele não vai estar na esquina praticando coisas erradas. Mas nós não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar aquelas pessoas próximas a gente a fazer diferente. Então aqui eu me sinto muito bem, ficarei com vocês toda manhã, buscando a Deus que eleve e traga os espíritos de luzes para todas as famílias de Bujão, e possamos ter as famílias unidas na paz do Senhor Jesus. Então a Ele toda a honra, glória e louvor. Muito obrigado, Getúlio. Nós vamos convidar a representante da Federação Espírita Paraibana, nossa irmã Carmen, para dar uma palavrinha também para a gente. Bom dia a todos. Realmente é com muita alegria que nós aqui nos encontramos para também agradecer por este dia, por esta oportunidade maravilhosa que nos foi dada, né, para nos reunirmos com irmãos que conhecíamos já e com outros irmãos que estamos conhecendo agora. E ao mesmo tempo poder aproveitar essa oportunidade para rogar a Deus, a Jesus, as energias deste sol que nós estamos sentindo aqui, maravilhoso, que nos aconchega, que nos energiza, para que essa energia possa pairar sobre toda esta região que aqui nós nos encontramos, e principalmente sobre a equipe, né, da coordenadoria, que possam todos os trabalhadores se sentirem energizados, se sentirem alegres e felizes pela realização de um trabalho que beneficiará não só pessoas, como também a energia da própria cidade, né? Dessa região toda. Então, que este momento seja de fato assinalado no mundo espiritual, e sabemos que é, para engrandecer cada vez mais cada um na sua tarefa divina. Muita paz para todos, somos gratos por aqui nos encontrarmos. Um prazer em conhecê-los. Nesse momento a gente convida os nossos irmãos e irmãs aqui da mesa, vamos desfazer a mesa para a nossa primeira palestra do nosso querido Marcos Paterra, que é educador. Eu gosto de papel não até e vai falar sobre um tema muito importante na atualidade. Nós, inclusive, nesse momento aqui no IDH, estamos trabalhando juntos o Setembro Amarelo e vamos para a palestra Quando Desistir Parece Ser Mais Fácil. Marcos Paterra é da Associação Mulheres Espíritas da Paraíba. Seja bem-vindo. Deixa eu pegar aqui o meu. Eu não estou enxergando. Peguei? Pronto, tá bom, hein? Tá montando. Bom dia, gente. Nossa. Acho que não tomaram café ainda. Bom dia. Ótimo. Eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite de estar aqui. Tá? Já gostei muito da região, gostei muito do ambiente. Digo mais, eu acredito que essa nova instituição que logo vai estar formada em sede própria vai ser o primeiro passo de uma longa caminhada com novos projetos, viu? Vai ser muito bacana. Bom, antes de mais nada, eu devo alertar uma coisa. Como eu sou da Associação Médica Espírita, a minha visão ela é um tanto mais científica. Então, a gente vai falar muito aqui a respeito do que causa, o que provoca e como a gente pode, de repente, tratar as causas do suicídio.
ok? É lógico que com a visão da doutrina espírita. E, lógico, somos espíritas. Então, está lá, na codificação, na questão 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta está clara: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão da lei. Puxa, então todo espírita sabe que não pode se suicidar e não vai se suicidar, né? Engano. A grande maioria das pessoas que tem o transtorno da depressão, independe da sua religião, se não tratado, chega aos finalmente. Então, não há cor, não há sexo, não há religião, quando as ideias suicidas predominam. Então, nós temos que tomar cuidado em se segurar em certos parâmetros. Eu vou, no decorrer da palestra, esmiuçar isso melhor. Vamos lá. Suicídio, estatísticas, né? Mundiais a princípio. Conforme a Organização Mundial de Saúde, em 1 milhão de pessoas, estima-se que 1 milhão de pessoas morram desta forma, ou seja, se suicidando. 1 a cada 40 segundos. Não é brincadeira, não. 75% correm em países de renda média ou baixa. Somente 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte. Lógico, morte voluntária. Lembrando que somente 28 países é que não tem o Setembro Amarelo. Tem o Ano Amarelo. Eles não escolhem um mês para levantar uma bandeira contra o suicídio. Eles têm um programa que trabalha com isso semanalmente, mensalmente, anualmente. Há uma continuidade de treinamento, de tratamento para as pessoas que têm essa tendência. Em compensação, nós sabemos que existem alguns países, não preciso aqui citar, mas que eles incitam, inclusive, ao suicídio assistido, inclusive, né? Então, há um contraponto muito forte aí. Vamos lá. Segundo a ONU, é a segunda principal causa de morte entre os jovens entre as idades de 15 e 29 anos. Meu Deus, a juventude. Antigamente, até a década de 70, século passado, quando se falava em pessoa que se suicida, você sempre se lembrava de uma pessoa de idade, ou pelo menos adulta. Não se falava em jovens, adolescentes e muito menos crianças. Hoje não. Então a gente vai tentar pincelar os motivos disso. O que pode estar acontecendo? O que mudou do século passado para o século XXI? Muita coisa, né? Dados divulgados pela BBC Brasil, portanto já modificamos o foco, viemos para o Brasil, indicam que entre 1980 e 2014, a taxa de suicídios, de novo, entre jovens de 15 a 29 anos, aumentou 27%. Uma das principais causas, a depressão. Lembrando que se a depressão é a primeira, está no topo das causas de suicídio. A depressão está aumentando em toda a população, inclusive nos mais jovens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 5º em número de pessoas com depressão, ou seja, significa que em torno de 11 milhões e meio de pessoas no Brasil, jovens, estão com depressão. Pois é, depressão. Eu não poderia falar suicídio, não poderia tocar nesse tópico, sem falarmos da depressão. Então, vamos lá, o que é a depressão, né? 5% dos adolescentes sofrem desse transtorno. Então já está aí um problema sério, que antigamente não se falava nisso. Tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, realmente houve uma mudança drástica na mudança de século, portanto aumentou o número de adolescentes, né, com tendências à depressão.
Mas também havia depressão, sim. Simplesmente não era tão estudado, tão aprimorado. Era melindre, frescura, era coisa de moleque na mudança da puberdade. E agora estão descobrindo que não é bem assim. Bem, de acordo com as projeções da Organização Mundial de Saúde, até 2030, ou melhor, em 2030, ela será o mal mais prevalecente do planeta, à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Gente, então quando aquele psiquiatra, aquele médico, aquele psicólogo chegar para você e falar que depressão é o mal do século, acredite nele. É verdade. A depressão é o mal do século. Vocês podem ver que o índice dele é alarmante. Então, 2 em cada 10 mães têm depressão pós-parto. Alguns podem até pensar que é rejeição à criança. Agora você vê aquela pessoa que planejou a gravidez, que a gravidez é muito bem-vinda, que no decorrer dos 9 meses aceitou, conversou, brincou com o filhinho no ventre, e quando nasce a criança, rejeita. É a depressão pós-parto. Nada mais, nada menos. Para se ter uma ideia, o número de depressivos hoje é 4 vezes maior do que o HIV positivo, do que a AIDS. Então, aquele medo que você tinha, não da AIDS, não sei o quê, aquele perigo, tinha medo até de beijar, de ir no dentista. A depressão está 4 vezes maior o número de pessoas com esse transtorno. Então, se vocês não tomarem cuidado com o seu irmão, com o seu filho, com o seu primo, com o seu pai, vocês podem estar passando por isso. Ou vivenciando alguém com isso. 7,6% dos adultos brasileiros já foram diagnosticados com esse estudo. Lembrando, tá? Essas análises mostram que na região sul tem 4,8%. E a menor proporção é no norte, 2,9%. Tá? Esses números são do IBGE, 2014, são os últimos dados que eu consegui levantar. Então, em torno de 11 milhões de pessoas têm depressão no Brasil. Estamos falando de Brasil. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Mudança de humor, tristeza, alegria, isso é comum. Todo mundo sente. E você pode ficar triste um período prolongado, sim. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A partir daí você começa a pensar. Porém, existem algumas situações que a gente tem que analisar com mais frieza. Por exemplo, aquela senhora que perde o marido, a quem amava bastante, que tem uma convivência mútua, e fica triste. E não tem uma relação estável, no mesmo ambiente com uma pessoa. Ela simplesmente não consegue viver porque lembra do marido, que gosta do marido. Será que ela está depressiva? Se ela tiver uma vida ativa, se ela vai com os netos, com os filhos, se ela tem uma vida social normal, se ela tem relacionamentos, ou melhor, relações com alguns relacionamentos, é dela. Ela gostava do marido e leva com ele a saudade. Isso não é depressão. Agora, a depressão, ela é acumulativa. Então, o que eu falar agora, vocês vejam que vai do mais leve e vai piorando. Por exemplo, começa com falta de apetite ou comeu demais. Ah, não tenho mais fome. Não consigo comer. Eu vejo o prato já... Ou então aquele que um amigo meu dizia, eu só não como prato porque provoca cárie. Então, fica difícil. Dormir demais, esse é um dos maiores, mas também existe aqueles que têm problemas com sono, não conseguem dormir. Há aqueles que invertem, simplesmente trocam o dia pela noite. Isso é acumulativo, tá? Começa um, vai acumulando com o outro. Cansaço exagerado, tudo é cansado. Eu me lembro, antigamente passava, eu acho que vocês são tudo novinho, mas passava um desenho de um leão
com uma hiena, né? Acho que era hippie hard, alguma coisa assim. E a hiena vivia falando: ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida amargurada. Bem, é mais ou menos por aí, porque vai começar perda do desejo sexual, culpa, vergonha, sensação de utilidade, só acumulando, tá? Choro frequente, tudo é motivo de chorar, tudo abala as pessoas que não sabem ou que não conhecem. Isso é melindre, isso é frescura, isso é coisa dela. Ou então, quando você convive algum tempo com a pessoa, eu casei com ela, na época que ela era nova, não era assim não, deve estar ficando velha, depois de velha ficou chata, ficou melindrosa. De repente o problema é outro. Aquele homem, ele era tão bom quando era novo, hoje está esse velho ranzinza. Aí, ó, o que pode ser? Tensão muscular, muitas dores nos ombros, nas pernas, a famosa fibromialgia, que você vai para reumatologista, você vai para ortopedista, você vai para neurologista, e cada um passa um remédio, sua dor ameniza, mas não se cura. Por que será? Fenômeno psicossomático da depressão. Então, não quer dizer que toda pessoa que tem fibromialgia seja depressiva, mas é quase certo que toda pessoa depressiva tenha fibromialgia, ok? Distúrbios gastrointestinais, né? Diarreia ou prisão de ventre, dores no estômago, tonturas, dores de cabeça, muitas dores de cabeça. Normalmente a pessoa, conforme está o grau da sua depressão, todos os dias tem dor de cabeça, e dores de cabeça que normalmente os remédios não fazem passar. Confunde com enxaqueca. Dificuldade de concentração, mau humor, irritação, agressividade. Eu costumo contar a história, por exemplo, de quando você... Vamos supor um casal. O rapaz leva a moça, convida a moça para almoçar, leva no restaurante, e ali vê nela, no colarinho, uma manchinha, sujeirinha. E comenta, olha, tem uma manchinha no seu colarinho. 99% das pessoas, tudo bem, depois eu tiro, depois eu limpo. Quando está nesse grau, tanta coisa para ver em mim, foi ver logo uma mancha no colarinho. Será que ele pensa que eu não sei lavar roupa? Será que ele pensa que eu não lavo roupa? Se eu não lavo roupa, será que ele pensa que eu não tomo banho? Vocês começam a perceber que vai pensando mal do outro, a respeito do pensamento dele contra ela, e baixando sua própria autoestima. Entrou num paradigma da hiena. Ninguém me ama, ninguém me quer. Começa a então ficar introvertido, né? Começa a se afastar socialmente das pessoas. Aí é quando começa a entrar naquele clima de ficar só na cama. Tem pessoas que ficam uma semana, 10 dias, 15 dias, deitadas, não querem levantar. Dizia meu avô que essas pessoas queriam que o mundo acabasse num barranco, assim, morriam encostadas. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não querem se levantar para nada. É preguiça? É sono? Não, é depressão. Começa a perder o sentido da vida e, é claro, começa a vir as ideias suicidas. É problemático, não é fácil. O que passa pela cabeça de uma pessoa depressiva? Aqui é só um exemplo. Você é feia, você é gorda. Na verdade, a pessoa, de repente, é linda, jovem, bonita. Mas, no olhar dela para si mesma, ou no olhar dela, conjecturando o que você pensa, ela se imagina assim. Bem, 7 em cada 10 pessoas depressivas nem mesmo sabem que tem a doença. Não fazem ideia. Tem pessoas que não é o outro que acha que ficou chato depois de velho. Tem pessoas que se acham. Eu sempre fui meio chata mesmo, depois de velho fiquei mais ainda. Será? E é doença. Tá? Então,
Não adianta você achar que um chazinho de boldo vai melhorar, um chazinho de erva cidreira vai ficar bom, que vai tomar um passe e ficar bom, já que estamos falando em espiritismo. Ponto e vírgula. O tratamento espírita ali é fundamental, mas não é tudo. Você tem que dar o primeiro passo para o seu tratamento físico. Está no CID, olha lá. Transtorno depressivo, ou no DSM-5, transtorno depressivo maior. Quer que eu volte? Você bater a foto? Pronto. Bom, o que causa a depressão? Se eu estou falando que é um mal físico, o que acontece com uma pessoa para ficar depressiva? Porque eu estava bom ontem, hoje eu estou depressivo. Meu filho estava andando ontem com a namorada, só porque brigou com ela, ficou depressivo. O que acontece? Bom, não é a minha praia, não sou neurologista, tá? Mas o que eu posso dizer é que a culpa toda está nos neurônios. Quando nós formamos ainda ali na forma embrionária, os neurônios, existe uma especialidade ali, que eu vou deixar o vídeo contar para mim, que eu acho que é mais prático. Vamos lá, vamos ver se tem altura, senão a gente aumenta. Existe uma doença que atinge quase 80% da população com doenças mentais e quase 20% de todo o mundo. Essa doença recebe o nome de depressão e, apesar de ser conhecida por muitos, não é compreendida como deveria. Vejamos então o que é a depressão. Nesta imagem, podemos ver uma tomografia de um cérebro deprimido à esquerda e um cérebro considerado normal à direita. As áreas acesas olha a diferença. Do cérebro. E é possível verificar que o cérebro deprimido apresenta um reduzido de áreas ativas, mostrando então que a depressão realmente altera as funções cerebrais de um indivíduo e, por isso, pode ser considerada uma doença mental. Dentro do cérebro humano existem bilhões de neurônios. Esses neurônios são essas células ramificadas vistas na imagem e são responsáveis por passar informações pelo cérebro e para o corpo. Eles fazem isso por meio de impulsos elétricos, enviados de um neurônio para o outro nas fendas sinápticas, onde ocorre a sinapse. Podemos vê-la agora. Nesse momento, o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissores, substâncias químicas que serão captadas pelo neurônio pós-sináptico, reproduzindo um sinal elétrico nele, e passando assim a informação. Depois, esses neurotransmissores serão recaptados pelo neurônio pré-sináptico. Agora, vejamos a diferença na pessoa deprimida. O que ocorre de diferente é que uma pessoa deprimida tem redução na produção de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é responsável pela transmissão de sensações de bem-estar e prazer, ativando áreas do cérebro referentes a tais sentimentos. Isso explica as poucas áreas acesas no cérebro. Percebam que já diminuiu a quantidade. E a dificuldade que a pessoa deprimida encontra para sentir prazer e bem-estar. Ou seja, há a necessidade, em casos, não é todos, de tomar, sim, um remedinho receitado pelo psiquiatra, para que essa defasagem, essa fragmentação nos neurônios seja corrigida e você estabilize sua forma de pensar. Então, agora, olhando pelo lado espírita, né? Do livro Ideal Espírita, pelo espírito de Albino Teixeira, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os espíritos da alma começam igualmente, os desequilíbrios da alma começam igualmente de quase nada, principalmente por atitudes e sentimentos aparentemente compreensíveis, mas que, em muitas ocasiões, se deslocam no rumo das ásperas consequências. Então, do nada, de repente, você começa a ficar desequilibrado. E aí você começa. Lembra do que eu falei das pessoas que têm depressão? Começa, né? Desconfiança, dúvida, irritação, desânimo, ressentimento, impulsividade. Eu estou descrevendo uma pessoa depressiva aqui, gente. Né?
amargura, tristeza sem nexo, gritos de cólera, discussão sem proveito, distração sem propósito. Puxa vida. Então a gente está concluindo que a depressão é um problema anímico. Nosso perispírito, nossa alma, nosso ser integral, por assim dizer, ele está com a depressão. Ele traz consigo a depressão. Claro, no caso da obsessão, porém, que no fundo se define por assunto de consciência, é imperioso que todos nós venhamos a reconhecer que, em toda e qualquer crise de fome, não é o pão que procura a boca. Eu tenho pacientes que não é a minha praia a depressão, mas eu tenho que trabalhar com pacientes depressivos. Eu sou psicopedagogo, psicólogo do trabalho, psiquiatra do trabalho, e eu faço a parte complementar da psicopedagogia. E é mais ou menos assim. Por exemplo, ele vem para o que a gente chama de demanda, né? A gente percebe que há alguma coisa errada, que ele está com algum problema. Olha, você precisa ir num psiquiatra, num psicólogo para continuar o tratamento, que você está aparentemente com depressão. Quem é? Como é que eu posso fazer? Você me leva? Ela procura que o pão venha até ela. É difícil explicar. Elas não querem, as pessoas depressivas não querem que você tenha piedade delas. Mas elas exigem, precisam que você tenha compaixão. Deu para entender a diferença? Não, eu não quero que você tenha dó de mim, mas me ajude. Bem, vamos lá. Puxa, a gente está falando de jovens, adolescentes. A baleia azul, né? Hoje tem outros, tanto ou quanto ruins, perigosos. Mas o baleia azul foi o que mais despontou, né? Foi o maior problema. E jovens e adolescentes que dizem que provoca o suicídio. E realmente, é uma série de testes que você tem que entrar neles. E a partir do momento que você assume a responsabilidade de fazer esses testes, você não consegue sair. E o teste final é: você tem que se matar. E aí de você se não se matar, conhece tua mãe, conhece teu pai, conhece teus filhos, conhece teus irmãos. Problemático, né? E aí, ó, um dos maiores problemas. A pessoa com depressão, dependendo do tipo de percepção da depressão e do ângulo, vamos dizer assim, da gravidade, ela tem já os estímulos normais da autolesão. Então, muitas pessoas se rasgam, se rabiscam, se riscam com gilete, com facas, e você não sabe por quê. Bem, entre uma série de fatores, a depressão é uma. Tá? E aí você tem um estímulo pela internet. Eu quero que você faça o desenho de uma baleia. A pessoa já está acostumada a se riscar, mais um risco, menos um risco. Né? Bom, está aqui, ó. Em abril de 2017 ocorreu no Brasil o primeiro caso registrado. Os participantes se submetem nas redes sociais a 50 etapas desafiadoras. Eu sei que eu estou descrevendo, mas eu acho que a grande maioria aqui já sabe, né? O desafio da baleia azul teve origem em 2015 nas redes sociais da Rússia. Começou lá esse probleminha. E se espalhou pelo mundo, chegando até aqui, no nosso Brasilzão querido. Então, tem que completar as tarefas e ficam cada vez mais danosas a si mesmo. Até o momento, a ideia espalha-se como uma epidemia pelo mundo por meio das redes sociais. Agora aqui eu tenho que fazer um comentário. Sim, a grande maioria que se suicida são jovens e adolescentes depressivos. Mas é a grande maioria. Existe a minoria, que são de jovens e adolescentes revoltados, que estão naquela fase de... Meu pai está velho, na época dele não tinha isso, ele não vai entender. Ele está falando de nada, ele não conhece de coisa de computador.
o velho e querido desafio contra os adultos, o rebelde, né? E os jovens nessa fase fazem a experienciação. Eu vou entrar, depois fica difícil, eu saio. Sai não, viu? É bom não entrar. Escutem esse velho falando porque é perigoso. Bem, o que aconteceu entre o século XX e século XXI? O que ocorreu que aumentou tanto essa quantidade de jovens a terem tendências suicidas, a terem depressão, a entrarem na bendita baleia azul? Bom, eu sou psicopedagogo, então eu sempre trabalho com a área psicossocial, a mente e com a parte social que envolve as pessoas, os contextos que nós vivemos. Então, é normal, tá? Você tem a criança e cuidar dela, a sua aparência, aos seus gostos. E a criança, ela usa muito, principalmente a partir dos 2, 3, 4 anos de idade, quem lhe cria? O teu pai, tua mãe, teu irmão mais velho, como o seu espelho, o seu reflexo, o seu orientador. Então vocês veem muito aquela criança que quer colocar o sapato da mãe e fica andando para lá para cá com aquele tamancão, né? Coloca aquele vestidão grande. Ó, mãe, vesti. O menino quer pentear o cabelo igual o pai. Eu tenho um filho com 7 anos de idade que ele pergunta: com que a Maísa você vai sair hoje? Para ver se ele tem uma igual para sair igual. Então é normal. E só que existe uma linha tênue no que é normal e o que não é normal. E, infelizmente, os nossos pais de hoje tendem a não saber orientar direito. E começam a querer que a criança use como eles, da forma deles, e escutem e façam as coisas como eles. Aquela velha história: você não pode fazer isso, você não pode aquilo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o quê. E a criança muitas vezes não sabe nem o valor do dinheiro. Você tem que usar o sapato assim, porque eu uso o sapato assim. Você não quer usar igual eu? Só que aquele sapato é modelo de adulto. Então é muito problemático, né? E as novas tecnologias? Puxa, gente, de 80 para cá, tudo mudou. Eu sou da época da datilografia. Só se conseguir emprego se você soubesse datilografar. Hoje não, isso passou, acabou. Vale muito a pena nascer no século XXI, que está tudo ali, né? E as crianças já nascem com um pré-desenvolvimento, tanto cognitivo quanto espiritual, para não dizer o mesmo. Portanto, as crianças, hoje, você vê crianças com 5, 6 anos dominando aquele tablet ou aquele telefone melhor que você. Passando por jogos, achando coisa no telefone, no computador, que você nem imaginava que tinha. É assim mesmo. Está assim, ó. É irônico, é humor, mas é verdade. Gente, quando você vai num restaurante hoje, as famílias, antes de pedir o cardápio, você perde a senha do Wi-Fi. Eu me lembro, mais ou menos em 2008, 2009, na UFPB, eu fui num congresso que estava tendo de comunicação, de novas tecnologias. E a pessoa que veio, nem me lembro mais quem era, falou: olha, vai chegar uma época em que a mãe na cozinha vai ter um aparelho, um computador, e vai se comunicar com o filho que está no quarto do primeiro andar, se ele vai descer para almoçar ou se quer que leve o almoço.
E ele lá vai responder. Não é mais computador não, é no WhatsApp mesmo. E tá assim, gente. Outro dia eu acompanhei, a gente ajudou a fazer uma palestra pelo Comitê Paraibano de Cidadania contra o Aborto, lá na Faculdade Unip. E trouxemos uma pessoa ali, e como eu estava na organização, a gente estava lá por trás, ajudando e tal, né? E a pessoa estava lá fazendo a palestra, na hora que eu acabei de me sentar, né, descansar um pouquinho, chega o Zap. E aí, tá tudo em ordem aí? Como é que tá? Deu tudo certo a tua parte? Eu olhei assim, a pessoa estava do outro lado da cadeira. É a tecnologia. As pessoas se acostumam dessa forma. A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perturbar essa ordem, produziremos frutos prematuros que não terão nem madureza, nem sabor, e não tardarão a se corromper. Teremos doutores infantis e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir, que lhes são próprias. Isso foi Rousseau ontem, em 1772. Nunca esteve tão certo. Bem, mas então a gente pode culpar que além da internet e tudo, as comunicações de mídia, na televisão, pessoal lá da Malhação já faz coisa que não pode, que não deve, instigando essas crianças. A novela das 9, das 10, das 11, da meia-noite, né? Aquele filme, puxa, aquele filme que eu queria tanto ver, mas tinha isso, tinha aquilo. Acontece duas coisas aí. Primeiro, não existe mais horário, né? Eu vou assistir a novela da tarde. A da tarde é a reprise da de noite, que apareceu tudo aquilo que você não queria que eu visse. Segundo, os comentários. Tem crianças que ficam junto com os pais comentando, puxa isso, puxa aquilo, você viu que ela fez isso, você viu que ela fez aquilo? Eu disse já que as crianças usam-nos como reflexo de um espelho. Se você está gostando daquilo, se ele gosta, isso é bom, eu devo gostar também. Perceberam? Mas teve um senhorzinho, né, desencarnou, em Santiba, nessa obra Disciplina, o limite e medida certa, nos diz o seguinte: principalmente a televisão tem uma influência sobre os adolescentes com relação ao consumismo, à cultura do prazer pelo prazer, à erotização, à ausência de limites, devido à falta de disciplina. Pois é. Atribuindo como um problema sociocultural. Acho que a mídia funciona assim, porque tem mercado para isso, que é oferecido. Ela não é culpada. Oferece o que é consumido. O consumo não é problema de uma pessoa, e sim de todas as gerações. Uma questão social, é uma questão social. É importante, deixa eu ver se eu acho o botãozinho certo aqui. É importante que cada família reaprenda a ver televisão. Esperar que a TV regule sua programação por sua ética é algo em vão. São empresas que visam lucro. Portanto, meu filho não devia assistir isso, meu filho não devia ver aquilo. Por que você está assistindo? Por que você está deixando ele ver? Você está achando errado? Você está achando que não deve ser visto? Existe um botãozinho, hoje antigamente você tinha que levantar e ir até a televisão, né? Hoje tem o controle remoto. Mude de canal, desliga a televisão. Gente, eu coloquei eu não vou dar nomes aqui, né? Mas coloquei TV aí a cabo, né? TV rede fechada. Eu me arrependo até agora, já estou para tirar. Primeiro que você não tem mais notícia. Você não sabe o que acontece pelo mundo. E segundo,
você se vicia, a esposa se vicia, o filho se vicia, e aí você coloca uma televisão em cada quarto para cada um assistir o seu, né? E assistir aquilo que você se viciou dentro do seu contexto de interesse. Consumismo. Autocastigo. Herculano Pires, perfeito nessa fala. Deus não castiga o suicida, pois o próprio suicida é quem se castiga. A noção do castigo divino é profundamente modificada pelo ensino espírita, considerando-se que o universo é uma estrutura de leis, uma dinâmica de ações e reações em cadeia. Não podemos pensar em punições do tipo mitológico após a morte. Gente, havia uma época, e não faz muito tempo não, em que se vocês soubessem que havia sido um suicídio, não era enterrado no cemitério. Não havia missa de 7º dia. Sabiam disso? Pois é. Mergulhado nessa rede de causas e efeitos, mas dotado do livre-arbítrio que a razão lhe confere, o homem é semelhante ao nadador que enfrenta o fatalismo das correntes de água, dispondo-se de meios para dominá-las. Ninguém é levado na corrente da vida pela força exclusiva das circunstâncias. A consciência humana é soberana e dispõe da razão e da vontade para controlar-se e dirigir-se. Além disso, o homem está sempre amparado pelas forças espirituais que governam o fluxo das coisas. Daí a recomendação de Jesus: orai e vigiai. Eu sei que meu tempo está correndo, daqui a pouco eu vou ter que pular alguns slides, tenho ciência disso. Então já estou informando que é claro que nós, quando estamos com tendências suicidas, 99% das vezes é a autoobsessão. É a autoobsessão. Todavia, o pensamento é tudo. Tudo que pensamos, tudo que vibramos nos atrai. Encarnados e principalmente desencarnados. E aqueles que não gostam muito de nós, de épocas passadas, vão nos arrodear e vão nos influenciar para que continuemos a nos autoflagelando. Às vezes flagelando a família, a sociedade, né? O local onde trabalhamos, ninguém mais quer a gente, né? Você não consegue arrumar emprego, você não consegue conviver com sua família, porque você abaixa a sua autoestima e você autoflagela em todos os sentidos, inclusive nos morais. Bom, vamos lá. A oração é o pensamento elevado aos planos superiores. Então, rezar sempre. Sempre. Questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Eu acho importante o finalzinho. Quando você chegar ali e for se deitar, antes de pegar no sono, você faz a sua oração e pergunta: será que o que eu fiz hoje foi o suficiente? Será que eu poderia ter feito algo melhor para o outro e para mim mesmo? Essas questões às vezes ajudam em tanta coisa. Na questão 945 do Livro dos Espíritos, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto pela vida. Pronto, eu pulei da depressão, né? Embora a depressão possa estar nesse patamar. Mas tem que nem na época a eclosão que teve em 29, né? A queda da bolsa, tanta gente, foi o maior índice de pessoa pulando dos andares, lá do 13º andar, 12º andar, se matando nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, né? Pessoas que ficam ricas, né? Levam a vida toda para ficar ricas e de repente, por algum motivo, seja ele qual for, cai, acaba. E em vez de tentar novamente, em vez de considerar a família, considerar as coisas à sua volta, pensa primeiro em fugir dessa situação. Bom, ali, ó, a resposta dos espíritos. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Quando se fala trabalhar aqui, ó, não é no sentido de carregar pedra, de trabalhar, de ficar ali se esforçando, de ter emprego, não. É trabalhar você.
trabalhar sua moral, sua capacidade de entender, de ter discernimento, de saber que a vida continua. Questão 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Puxa vida, então parece que estou falando de um depressivo aqui, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto ou mais paciência e resignação quanto a obra com um fito de felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. Já outro, né? Quando vos advenha de uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência e da cólera, ou o desespero, dizei de vós para convosco, ou seja, para você mesmo, cheio de justa satisfação: eu fui mais forte. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você conseguir vencer aquele dia, se você chegou à noite, no dia seguinte você: estou vivo, eu estou pronto para outra, eu posso vencer mais um dia, fui mais forte. No Espiritismo costuma-se usar o termo desencarnar, quando a pessoa morre. Porém, no caso do suicídio, será que é assim? São um pouquinho diferentes as coisas. Alguém já ouviu falar quem no suicida de Samaritana? Está na Revista Espírita, de abril de 1958. Eu gosto de pegar esse dado, porque eu acho que é muito importante, muito relevante para as pessoas que têm tendências suicidas, né? Porque aqui mostra a conversa de Allan Kardec com essa pessoa. Ele foi lá, se hospedou na cidade de Samaritana, numa pousada, pediu um banho, porque naquela época você tinha que pedir um banho, enchia uma banheira, né? E aí ele entrava lá, ficava uma horinha, o pessoal batia a porta e tirava ele, né? O banho era mais ou menos assim. E passou uma hora e meia, passou duas, o cara não saía do banho, foram lá pegar, abriram a porta, ele estava lá na banheira. Tinha se suicidado. Bem, e aí Kardec chamou ele para uma conversa. E perguntou, né? Qual foi o motivo que o levou ao suicídio? Olha a resposta: estou morto? Não, habito o meu corpo. Não sabeis o quanto sofro, eu estufo. Que mão passiva procure me matar. Olha a resposta que ele deu. A pergunta novamente: que reflexões fizestes no momento que sentistes a vida se extinguir de vós? Não refleti, senti. Minha vida não está extinta, minha alma está ligada a meu corpo. Sinto os vermes me roer. Gente, quando a gente encarna, a gente vem com uma quantidade X, como se fosse uma pilha cheinha, que vai se desgastando. Se você antecipa sua desencarnação, você não desencarna totalmente. Aquele resíduo que sobrou da sua bateria fica lhe convidando a ficar próximo ao seu corpo. A morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força e subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento se começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicídio, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Está na obra O Céu e o Inferno
de Allan Kardec. Então é problemático. Não é fácil, gente. A vida continua. E se você se mata, você vai continuar sofrendo. Primeiro, pelo sofrimento de ter se matado, né? Os motivos que o levaram ao suicídio. E segundo, porque o seu corpo está ali e você vai passar por todos os sofrimentos. Bom, não preciso falar que vícios, né? Nada são do que suicídios. Né? A desencarnação varia de acordo com as necessidades kármicas. Então, se você come demais, se você bebe demais, se você come demais e sabe que isso vai te fazer mal, você está sendo um suicida consciente. Não, eu fumo, na próxima encarnação eu pago. Você vai pagar nessa, vai pagar quando estiver desencarnado e paga também na próxima encarnação. Você não se preocupa não, o débito é grande. A bebida, tudo é a mesma coisa. Eu fumei durante 20 anos. Graças a Deus faz 20 que eu parei. Porque senão acho que eu estaria dando palestra desse jeito aí. 40 anos fumando, imagina. Então, o suicídio brutal, violento e é crueldade para com o corpo, com o próprio corpo, com o próprio ser, desculpa. No entanto, há também o indireto, que ocorre pelo desgastador das forças morais e emocionais, das resistências físicas nos jogos, paixões, dissolventes das ingestões de alimentos em excesso. Tudo que eu falei está ali, ó. Divaldo Franco, Adolescência e Vida. Tudo que você faz em exagero, tendo ciência que vai lhe causar um mal físico, mental, você está cometendo suicídio. Ponto. Não adianta você achar que resolve. Não, eu vou para um umbral, no umbral a gente resolve isso. Vai saber que umbral você vai, né? Qual é a dimensão que você vai passar. Gente, como é que está meu tempo, hein? Quem é que pode me dizer? Porque de repente eu estou extrapolando aí. Tá, vamos lá. Bom, aqui são sinais de alarme. Também pelo livro Ideal Espírita. Quando já se refere à obsessão. Lembra que eu falei? Todo pré-suicida, ele é auto-obsessivo. Mas tem os amigos do passado. E aí, Chico Xavier, brilhantemente através da Sheila, nos diz o seguinte: quando entramos na faixa de impaciência, quando acreditamos que nossa dor é a maior, eu estou com uma dor de cabeça, ih, rapaz, minha é pior que a sua. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, isso é problemático. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, o famoso teoria da conspiração, ele está fazendo isso para me prejudicar. Eu conheci uma moça uma vez, na brincadeira, ela foi se sentar e o cara puxou a cadeira assim, né, para se sentar. Ela, pode deixar aí, porque você está querendo que eu caia? Às vezes, pensando que ele estava afastando para ela cair. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou aquela pessoa, ou seja, maledicência. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Interessante que isso também está dentro da descrição de uma pessoa depressiva. Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool, da droga e tudo que você possa imaginar. Quando julgamos que o dever é apenas o do outro. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Espera um pouquinho. O que eu estou pensando? Por que eu estou avaliando dessa maneira? Por que eu estou fazendo isso? Entramos de novo na questão 919, né?
A gente tem que conhecer a si mesmo. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se como única solução, esquecimento de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro, melhor do que a precipitação. Isso está em Loucura e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco. Ou seja, ele fica tão aéreo, tão querendo fugir da sua tristeza, da sua raiva, dos seus medos, que a solução para ele, equivocadamente e completamente errada, é justamente essa, tá? É o suicídio. Puxa vida, gente. E a idade? Tem pessoas que ainda hoje se matam porque foram abandonadas no asilo, ou porque moram na sua casa e seu filho, uma vez por mês, vem almoçar no domingo, você prepara aquele almoço delicioso, ele acaba de comer, estava gostoso, tchau. E vai embora. Quantas pessoas veem os seus filhos pegarem seus netos? Essa é vovó, não dá atenção para ela não, ela fala uma coisa não. Ouça teu pai, tua avó está errada. São coisas que vão se acumulando, né? Graças a Deus, parece que no Brasil não é tanto, mas acontece ainda muito. Famílias onde o velho ele é excluído, né? Ele simplesmente é afastado da vida da família. Esquecem que ele quem formou aquela família. Então, a idade chegou. A velhice lhe traz desgostos, né? E traz mesmo. Mas também traz muitos benefícios. A experiência que você tem de vida e a sua capacidade de lidar com ela é um ângulo completamente diferente. É claro que você tem o mal 200. Você sabe o que é mal 200, né? É os 40, é os 50, é os 60, é os 70. Você começa com diabetes, pressão alta, arteriosclerose, começa a chegar as doenças 200. Bem, se você se sente abandonado, está na hora de mudar suas perspectivas, mudar os seus pensamentos. Tem que fazer que nessa velhinha aqui, ó. Envelhecer não é o fim, é a continuação com mais experiência. Já foi. Nossa, cabo, o que houve aqui? Deixa eu ir aqui. Pronto. Devemos agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida. Valorizar o sorriso e refletir sobre a tristeza. Ter coragem para ouvir um não. Ter maturidade para falar, eu errei. Ter sensibilidade para dizer, preciso de você. Por isso, jamais desista de lutar, pois a vida é um presente de Deus, presente divino. E se em sua caminhada encontrastes muitos espinhos, não desanime, pois o maior homem da história fez dos espinhos a sua coroa da vitória. Obrigado, gente.